Lei 14.133. Paramos na subseção 3, dos serviços em geral. Artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios: inciso 1, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Inciso 2, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados: inciso 1, a responsabilidade técnica; inciso 2, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens; inciso 3, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 2. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição, ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação de serviço terceirizado. Inciso 1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado. Inciso 2. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Inciso 3. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Inciso 4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Inciso 5. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Inciso 6. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 3º grau de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda da economia de escala quando, inciso 1, o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado e, inciso 2, a múltipla execução for conveniente para atender à administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: inciso 1, registro de ponto; inciso 2, recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário; inciso 3, comprovante de depósito do FGTS; inciso 4, recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; inciso 5, recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato; inciso 6, recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação na forma prevista em norma coletiva; inciso 4, da locação de imóveis.
Artigo 51. Ressalvado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 74 desta lei, a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1 deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo 3. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras na forma definida no artigo 26 desta lei. Capítulo 3. Da divulgação do edital de licitação. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá: inciso 1. Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Inciso 2. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito, levados em consideração na análise jurídica. Parágrafo 3. Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico-jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões e atas de registros de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 1. Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta e a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Parágrafo 3.
Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no parágrafo 2 deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenham integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. Artigo 55. Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: inciso 1, para aquisição de bens, a linha A, 8 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. A linha B, 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. Inciso 2, no caso de serviços e obras, a linha A, 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. A linha B, 25 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. A linha C, 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada. A linha D, 35 dias úteis quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Inciso 3. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2. Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde do âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 56. O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente, inciso 1, aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Inciso 2. Fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo 1. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3. Serão considerados intermediários os lances, inciso 1, iguais ou inferiores ao maior já ofertado quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Inciso 2, iguais ou superiores ao menor já ofertado quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais colocações. Parágrafo 5. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais, ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Artigo 57.
O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1 do artigo 96 desta lei. Capítulo 5. Do julgamento. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que: inciso 1. Contiverem vícios insanáveis. Inciso 2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Inciso 3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Inciso 4. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Inciso 5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários, tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços, unitário e global, a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Parágrafo 4. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Inciso 1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei. Inciso 3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Inciso 4. Devolvimento pelo licitante de programa de integridade conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por: inciso 1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize. Inciso 2. Empresas brasileiras. Inciso 3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 4.
empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 2. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta, permanecerá acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação na forma de regulamento e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Capítulo 6. Da habilitação. Artigo 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: inciso 1, jurídica; inciso 2, técnica; inciso 3, fiscal, social e trabalhista; inciso 4, econômico-financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem os requisitos de habilitação e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Inciso 2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Inciso 3. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Inciso 4. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Parágrafo 1. Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas. Parágrafo 2. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo 3. Para os fins previstos no parágrafo 2 deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Parágrafo 4. Para os fins previstos no parágrafo 2 deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados.